Estamos aqui agora, ainda na linha dos nossos vídeos aí, com SQL utilizando subconsultas, é a possibilidade de usar subconsultas ou consultas aninhadas dentro da cláusula select de uma consulta principal para calcular diversas estatísticas ou informações relacionadas a um determinado registro. Por exemplo, no caso aqui eu tenho os técnicos. Eu quero saber, para cada técnico, algumas informações. Por exemplo, quantos equipamentos o técnico montou? Em quantas ordens de serviço ele trabalhou? Vejam que são relações diferentes de técnico e ordem de serviço. Aqui está o técnico relacionado com a ordem de serviço, que eu poderia usar esta relação para saber quantas ordens ele trabalhou. Tá? E aqui uma outra relação do técnico com o equipamento. Então, nesse momento, se eu for optar pela solução com subconsultas, o que eu vou fazer? Eu vou para cada técnico, mostrar ele aqui os seus dados, código e nome, e para cada técnico que será mostrado, para cada técnico cadastrado, o sistema vai executar essa subquery, essa consulta aninhada, que vai fazer o quê? Vai contar os equipamentos na tabela de equipamento, cujo código do técnico na montagem do equipamento é igual ao código do técnico da tabela T, que no caso aqui é a tabela da consulta principal que está sendo exibida. Então, é como se eu usasse o tcodtec como um parâmetro, uma espécie de parâmetro na subconsulta ou na consulta aninhada. Ele vai fazer um filtro aqui dentro e vai igualar o código do técnico aqui da tabela equipamento ao código do técnico que está sendo exibido. O mesmo ele vai fazer aqui com a ordem de serviço, ou seja, ele vai executar várias vezes essas subqueries aqui, uma para cada técnico que está sendo mostrado. Então, quando eu executo aqui, por exemplo, eu tenho um dos técnicos, estou ordenando pelo nome, vamos pegar o caso aqui, o Edson Carey. Ele tem 2 equipamentos montados, ele montou 2 equipamentos e 6 ordens de serviço. Uma questão interessante é tentar fazer isso com junção, e aí eu queria estabelecer um paralelo. Quando a gente faz junção de técnico com equipamento que ele montou com ordem de serviço, que é como está aqui, olhem o que vai acontecer, pessoal. Eu vou ordenar aqui pelo nome do técnico e vou ordenar, por exemplo, pelo número da OS. Lembrando que um técnico número 5, que é o Edson, esse aqui, montou 2 equipamentos e 6 ordens. Para a gente raciocinar um pouco do que acontece no join, olhem a execução. O que acontece aqui? Ó, o mesmo Edson Caroline aqui, o 5, aparece N vezes. Ok, por que ele aparece tantas vezes? E quantas vezes efetivamente ele aparece? 12. Por quê? Porque ele tem 2 equipamentos montados e 6 ordens. E aqui a gente tem que entender muito bem o que acontece na junção. Ele combina cada técnico com os seus equipamentos, no caso 2, e cada registro combinado técnico com o equipamento, ele combina com todas as 6 ordens. No caso, nós temos a rigor, cada técnico aqui aparecendo, no caso, este técnico específico, aparecendo em 12 registros. Se nós simplesmente fizermos aqui uma situação como essa, adicionarmos aqui um agrupamento por código do técnico, tá? Para fazer a contagem, e adicionarmos aqui um count no código do equipamento e um outro count no número, que seria a contagem de ordens e a contagem de equipamentos, nós vamos, na verdade, ter qual número? A contagem das linhas. No caso, para esse Edson, nós vamos ter 12 e 12. Por quê? Porque ele tem 12 linhas. O count aqui e aqui vai dar igual, porque aqui ele conta quantos códigos de equipamento existem, ele não conta equipamentos diferentes e aqui também não. Então, nesse caso, a gente tem que entender bem por que aqui dá 12, porque 12 é o número de linhas associadas a esse técnico, que é este raciocínio da junção que a gente estabeleceu aqui. Agora, esse caso eu posso resolver dessa maneira, desde que eu faça o seguinte: olha, vamos contar apenas os diferentes equipamentos e diferentes números de ordem, mas aí é essencial que na contagem eu utilize código de equipamento e código e número de ordem, porque se eu utilizar qualquer outro campo da tabela equipamento ou outro campo da tabela de ordem, aqui nesse caso não funciona. Na versão anterior até poderia funcionar, porque o count poderia ser usado até com asterisco. Nesse caso agora, eu passo a ter uma situação em que ele contou aqui 2 e 6. Mas há um efeito colateral em relação a essa consulta aqui, que eu queria chamar a atenção, e aí dá para a gente tentar resolver, que é o seguinte: qual é a diferença deste exemplo aqui? Este exemplo mostra técnicos, por exemplo, esse primeiro aqui, o 58, que não tem nenhum equipamento montado.
Por que ele não aparece neste caso aqui? Porque o join é do tipo inner, ou seja, se um técnico não está associado a equipamento ou não está associado à ordem, ele some desta consulta. Então a gente teria que reestruturar essa consulta aqui, conjunção externa, para que efetivamente eu tivesse um resultado equivalente ao caso das subconsultas na cláusula select. Ok, pessoal? Então, esse é um problema também que a gente usa consultas alinhadas quando eu quero, muitas vezes, gerar determinado conjunto de estatísticas, mas posso resolver, como foi mostrado aqui, de outra maneira também.